Excesso de execução. Como fazer a defesa do executado na prática jurídica é o tema que vamos abordar na nossa lição prática jurídica do dia, lição de número 120, de um total de 365 diariamente neste canal. Eu posto uma notícia, um áudio com uma lição prática aprofundada sobre um tema voltado a obter sucesso na defesa do executado ou como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre o princípio do exato adimplemento da execução. Esse princípio que vige no processo de execução brasileiro, ele proíbe que a execução se estenda além daquilo que seja suficiente para o cumprimento da obrigação e que está representado no título executivo. É muito importante que o advogado do devedor sempre observe o título executivo que fundamenta a ação de execução ou cumprimento de sentença. O título, ele deve representar uma obrigação, e essa obrigação estampada no título é a que deve ser objeto da execução ajuizada pelo exequente. A execução está, portanto, limitada à exata obrigação contida no título executivo extrajudicial ou no título executivo judicial. Bom, nesse caso concreto, o Código de Processo Civil, ele determina no artigo 798, inciso 1, que quando é proposta uma ação de execução por quantia certa, a petição que inaugura o processo de execução, essa petição tem que estar acompanhada do demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação. Nesse sentido, o artigo 798, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz expressamente que o demonstrativo de débito que instrui a petição inicial deve conter o índice de correção monetária adotado ao fazer o cálculo da dívida exequenda, a taxa de juros aplicada, o termo inicial e final da incidência do índice da correção monetária e dos juros, se houver capitalização dos juros, a periodicidade dessa capitalização dos juros, e se porventura o executado tenha efetuado, um pagamento parcial ou o exequente tenha conferido um desconto, tem que ficar especificado no demonstrativo de débito o pagamento parcial ou desconto concedido pelo credor exequente. Muito bem. Qual é o fundamento legal do excesso à execução? Se o título for executivo extrajudicial, a defesa tradicional será por intermédio dos embargos à execução. E no artigo 917, que trata exatamente das matérias que podem ser alegadas no embargos à execução, lá está dito no inciso 3, excesso de execução. E se o título for um título judicial, o artigo 525, parágrafo 1º, que determina quais são as matérias que podem ser apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, lá no inciso 5 do artigo 525, parágrafo 1º, está o excesso de execução. Portanto, o excesso de execução é matéria de defesa tradicional. No entanto, o STJ considera que excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juiz e pode, inclusive, ser alegada em qualquer momento, enquanto intimado o devedor para manifestar sobre a atualização do demonstrativo de débito formulado pelo credor exequente. O STJ tem um posicionamento que, quando o excesso de execução puder ser identificado, inclusive de plano, sem necessidade de produção de provas, o próprio juiz pode reconhecer de ofício esse excesso de execução. Portanto, para o STJ, o excesso de execução é matéria de ordem pública e o juiz, se não depender de produção probatória para sua caracterização, pode conhecer de ofício. Nesse sentido, o agravo interno no recurso especial 1.608.052 do Rio Grande do Sul, relatoria ministro Benedito Gonçalves, da primeira turma do STJ, julgamento de outubro
de 2019. Agora é muito importante isso. Via de regra, o executado irá apresentar a matéria de defesa excesso de execução nos embargos à execução se seu título for extrajudicial ou na impugnação ao cumprimento de sentença se o título for judicial. No entanto, como nós vimos, o STJ reconhece que o excesso de execução é matéria de ordem pública. Portanto, é possível que essa defesa seja apresentada também pelo meio exceção de pré-executividade. Uma simples petição apresentada pelo exequente no curso da ação de execução, essa exceção de pré-executividade pode ter como matéria exatamente o excesso de execução. Muito bem. Toda vez que a parte exequente apresenta, durante a ação de execução, uma nova planilha de cálculo do crédito exequendo, a parte executada deve ser intimada para exercer o contraditório. E ela então terá a oportunidade de se manifestar sobre o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente credor. E quando ela manifesta, a parte executada pode alegar a matéria de defesa excesso. Pode alegar o excesso de execução por uma simples petição fundamentada aí no artigo 525, parágrafo 11º do Código de Processo Civil, que trata exatamente dessa possibilidade em exceção de pré-executividade. Então, essa matéria é uma matéria conhecida de ordem pública e que, portanto, também pode ser apresentada pelo executado por exceção de pré-executividade. E para isso, há sempre necessidade de observar se a dívida está sendo atualizada em conformidade àquilo que prevê as regras do direito quanto aos títulos executivos extrajudiciais e também tem que observar, se o título for judicial, se a atualização do débito por parte do credor está respeitando rigorosamente aquilo que foi determinado pelo juiz na sentença ou aquilo que foi determinado pelo tribunal no acórdão e que, portanto, formou o título executivo. É importante que isso seja observado, por quê? Porque se houver, por parte do exequente, um excesso de execução, esse excesso de execução é matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz e pode ser alegada em qualquer momento, enquanto intimado o devedor para manifestar sobre essa atualização do débito formulada pelo credor exequente. Ok? É isso. Nos encontramos na próxima lição prática jurídica do dia. Até lá.